O 7 Segundos está recebendo aqui em seu estúdio esses dois advogados. Do meu lado esquerdo está o Aislan Vicente, do meu lado direito, Bruno Prata. Eles representam a família de dois irmãos. Os irmãos Fernando Nascimento Santos, 39 anos, e o Ivandelson Nascimento dos Santos, de 45. Os dois irmãos se envolveram na tarde, início da noite do último sábado, 13 de abril, em uma discussão entre ambos. Essa discussão culminou em um episódio trágico. Houve um tiroteio entre os dois irmãos, eles trocaram tiros, um deles acabou morrendo. No caso, o Ivandelson Nascimento dos Santos, que destacava no 10º Batalhão de Polícia Militar de Palmeira dos Índios. O outro irmão também foi baleado durante essa discussão e durante esse tiroteio, baleado pelo Ivandelson. É o Fernando Nascimento Santos, que continua internado no Hospital de Emergência do Agreste. Os dois advogados que representam a família dos dois irmãos vieram aqui ao estúdio do portal 7 Segundos para esclarecer alguns pontos que, para eles e para a família também, merecem justamente esse esclarecimento para a sociedade, para a opinião pública. Mas antes de conversar diretamente sobre o episódio que culminou nessa tragédia, né, familiar, eu começaria perguntando aqui ao Aislan, que está do meu lado esquerdo, como é que estão os pais dos dois irmãos, no caso, o Fernando e o Ivandelson. O sentido dessa pergunta é o seguinte: como é que eles têm passado? A família se encontra bastante abalada por uma situação que ninguém nunca imaginou. Dois irmãos que acabaram tendo uma discussão acalorada que resultou um trágico episódio. A mãe encontra sob o efeito de medicamentos. O pai, ele também está muito abalado, não quer falar muito sobre o assunto. A mãe, desde o sábado, que não toca no assunto, tenta evitar ao máximo. Ela tá na casa de parentes, acompanhando, com médico acompanhando, psicólogos acompanhando a família. O Fernando encontra-se internado ainda na unidade de emergência, sem previsão de alta. Ele sofreu tiros também e encontra-se bastante abalado. Ele nunca imaginou que essa discussão ocasionaria a morte do irmão, ou esse tiroteio entre os dois. Ambos são pessoas bastante honestas, pessoas de bem. Realmente duas pessoas que em nenhum momento imaginava que chegaria a esse ponto. Ele já tem consciência do que aconteceu? Ele está consciente de tudo? No dia do fato, não. Ele pensou que o irmão tinha sido baleado também e estava bem, tinha sido socorrido. Dias depois, a família chegou a dizer, aí quando foi o choque que ele tomou. Porque a todo momento ele queria, ele se preocupava com o irmão, dizia: olha, eu fiquei ferido, mas veja com o meu irmão também, que provavelmente ele ficou ferido. Ele não tinha a dimensão do que tinha acontecido. E daí, o ferimento causado no Fernando foi considerado grave, como eu relatei aqui? Como é que ele está em relação ao estado de saúde dele? O estado de saúde dele enquanto delicado ainda. Ele está sob os cuidados médicos. O tudo perfurou a parte próxima ao pulmão, mas aí ele está estável. Na verdade, ele está estável. Deixa eu conversar agora, então, com o outro advogado aqui, o Bruno Prata, saber do Bruno um pouco de como se sucedeu, né, os fatos e também o motivo, a motivação dessa tragédia familiar. Bruno, é possível esclarecer alguns pontos que para vocês não ficaram bem esclarecidos pela própria imprensa, ou não foram bem esclarecidos? Com certeza, Giovanni. Gostaria de agradecer a audiência 7 Segundos e também a oportunidade para esclarecer alguns fatos. Tem sido, Giovanni, lançados alguns impropérios por alguns veículos de comunicação, afirmando que o Fernando era CAC, né, que é o colecionador atirador esportivo. Na verdade, tal situação é uma situação inverídica. O Fernando, ele não tem nenhum tipo de afeição à arma de fogo. Realmente ele tinha essa arma, né, era uma arma que ficava na sua casa, ele tinha a posse, era uma arma regularizada, mas ele não tinha nenhum tipo de afeição a armas, né? Não era um esportista, muito menos um colecionador. Então, gostaria só, antes de iniciar, esclarecer esse fato que tem sido noticiado e também esclarecer outro ponto que foi muito destacado pela mídia, e esse ponto tem sido motivos de pessoas atirarem pedras no Fernando, né? Onde vincularam que o único e o principal motivo foi apenas a briga de um cachorro, onde essa informação ela é inverídica. Esse não foi o motivo único, né? Foi uma série de fatores que encadearam uma discussão entre os irmãos que até então se davam bem, mas por um motivo de fragilidade emocional, eles acabaram se submetendo a essa situação e, através dessa situação, ocorreu esse fato trágico.
O Fernando, ele passou por uma situação bem delicada ultimamente. Poucos dias antes, a sua casa foi incendiada por um sinistro que ocorreu. Ele estava morando na casa dos pais por alguns dias. Ele é casado, tem uma filha menor. E, através desse fato, ele ficou muito abalado emocionalmente. O Fernando é professor do IFAL, é isso? Exatamente. Ele é professor do IFAL, já há alguns anos leciona lá. E é uma pessoa com um histórico de idoneidade muito grande. O comportamento dele é ilibado? Onde foi apurado aqui pela defesa e todos os familiares falam que é uma pessoa muito calma. E, assim, causou até estranheza tal fato, porque tanto o Ivandelson, que a família costuma chamar carinhosamente de Dedé, como o Fernando, são pessoas calmas, não são pessoas envolvidas em conflitos, não são pessoas beligerantes, né? Pegando esse gancho aí, Ivandelson já teria se envolvido, sabe dizer, em algum tipo de episódio, ele como policial militar também, de estresse, enfim, de ter, digamos assim, escapado um pouco da conduta de um policial militar? Não. O que foi apurado pela família é que era uma pessoa de um comportamento ímpar, uma pessoa calma, até causou estranheza esse fato em si. Era um policial experiente e de uma conduta ímpar, né? Uma conduta ilibada. Então, vamos então aos fatos, né? O que aconteceu naquela tarde que a família gostaria de colocar em público? Olha, começou com uma discussão. Essa discussão entre os dois irmãos já tinha uma discussão prévia, que, como foi noticiado pela mídia, que já tinha uma discussão anterior por causa de um animal, né? O Fernando é proprietário de um animal um pouquinho maior porte, que é um cachorro da raça husky siberiano. E na casa do Ivandelson tinha um cachorrinho menor, da raça Pinche. E já teve essa discussão anteriormente, mas a discussão em si não foi o grande motivo, né? Já a motivação principal, né? Não. Eles já estavam com os ânimos acalorados. O Fernando estava de visita na casa da mãe e o Ivandelson frequentava lá. E aí já estava um pouquinho de mal-estar. Nada demais, nada que viesse sair da normalidade, mas isso veio ser o que culminou, uma faísca, né? Então, na tarde desse dia, eles vieram a discutir. A discussão veio a escalonar. Esse escalonamento levou a vias de fato. Segundo informações que foi nos passada, nessas vias de fato, que eles vieram realmente a ter a luta corporal. O Ivandelson, por ser um policial, ter um físico mais atlético, ser um pouco mais forte, levou uma vantagem. E aí, no momento que o Fernando conseguiu se desvencilhar, que ele correu, o Ivandelson estava com a arma. E aí foi noticiado que ele deu o primeiro disparo. Esse primeiro disparo, quando foi dado, eu esqueci de citar aqui uma situação muito importante, é que a mãe dos dois, tanto o Ivandelson como o Dedé, estava no fato, tentando acalmar os ânimos do irmão. Só para esclarecer, durante a discussão, a mãe dos dois, ela se envolveu para tentar separar, para tentar evitar que aquilo, enfim, se desenvolvesse. É isso. Exatamente. Ela tentou, né? E aí, nesse momento que houve o disparo por parte do Ivandelson, o Fernando foi atingido. E a mãe, no momento, acabou vindo a desmaiar. E aí levou a crer, naquele momento de tensão, o Fernando não tinha ainda se dado conta que tinha sido atingido. E quando ele viu a mãe desmaiar, ele levou a crer que a mãe tinha tido a óbito, né? E aí os disparos se sucederam. Foi no momento que ele foi no seu quarto e pegou a arma. E aí houve realmente essa troca de tiro, um fato trágico, né? Infelizmente, devido a esse fato, tivemos 2 vítimas. Infelizmente, uma veio a óbito, a outra ainda se encontra hospitalizada. E eu posso afirmar a você que tem a terceira vítima, que seria a família, né? Que se encontra destruída com tudo isso que aconteceu. A mãe está até um momento sob medicamentos, sob efeito de medicamentos. O pai está com o psicológico muito abalado, está muito transtornado com tudo. E toda a família, primos, irmãos, realmente foi um fato muito trágico. O Fernando imaginou que a mãe de ambos, obviamente, né, seus irmãos, teria sido atingida pelo Ivandelson quando ele efetuou o disparo. Então, o Fernando teria pego a arma dele, que estava lá, guardadinha, e revidou. É isso aí? Exatamente. Foi isso que ele nos relatou quando ele melhorou um pouquinho o seu estado de saúde, que o doutor Aislan conseguiu entrar em contato com ele na unidade de emergência. Ele falou que, por um momento, ele achou que a mãe tinha vindo a óbito. Inclusive, quando ele chegou ao hospital, ele tinha uma preocupação muito grande com a mãe, pois ele achava que ela tinha falecido.
E ele, em momento algum, após o fato, ele achou que o irmão vinha a óbito, né? Ele só veio ter conhecimento dessa informação dias depois. E a reação dele? Obviamente que não é boa, mas como é que ele reagiu assim? É possível descrever? Ele queria participar do enterro, mas pelo fato de estar hospitalizado e toda uma situação emocional, ele não tinha condições de participar. Todo momento falando que preferia que ele tivesse sido a vítima fatal e está com o psicológico totalmente abalado, né? Fica falando a todo momento que é uma culpa que ele vai carregar para o resto da vida. E é uma preocupação da família e de todos os envolvidos ali com a parte psicológica dele, que realmente está precisando de um apoio médico muito forte. Foi relatado também, inclusive aqui pelos 7 segundos, de que a mãe, no caso dos dois, foi quem socorreu o Fernando para o hospital. É possível falar a respeito? Pode ser com vocês, André? Pronto, essa informação é totalmente contrária. Na verdade, quem socorreu a mãe, que estava desmaiada, que ela desmaiou na situação, foi o próprio Fernando. Fernando baleado, mas viu a mãe desmaiada, conseguiu levantar a mãe e colocar no carro e conduzir ela para a unidade de emergência. Então, não foi a mãe que socorreu, foi o próprio Fernando, baleado, que conseguiu socorrer a mãe. Chegando lá, ele também estava baleado, acabou ficando internado. Ela também ficou sob os cuidados da unidade de emergência, mas só que a lesão dela foi que ela desmaiou, bateu a cabeça, mas não foi atingida por nenhum disparo de arma de fogo. Outra coisa importante também deixar claro aqui para vocês é o disparo que o Ivandelso efetuou contra o irmão, e foi através da porta. Na verdade, ele não atirou vendo o Fernando também. Essa discussão, cada um foi para um local, ele foi para dentro do quarto dele e efetuou o disparo. Existe 2 quartos. O quarto do Fernando, que era quando ele era solteiro, ficava nesse quarto e teve que retornar para casa dos pais, pelo que o doutor Bruno já relatou aqui sobre o incidente que ocorreu na casa dele. E o quarto do Ivandelso era de frente, o quarto do Fernando. Nessa situação, quando eles pararam de ter essa via de face, a luta corporal... A briga, né? A briga física. Física. Cada um... O Fernando ficou na sala, e no corredor, tem um corredorzinho, e o Ivandelso foi pro quarto. E fechou a porta. Fechou a porta. E nesse momento, ainda continuou a discussão, o Ivandelso disparou na porta. Então, a gente também tem a visão que o Ivandelso em nenhum momento quis também atingir o irmão, como, da mesma forma, o Fernando não queria atingir o irmão. E até porque a mãe dele estava no local. Foram tiros, então, disparos quase que a esmo, né? Foi. Aí, com isso, quando o Fernando percebeu que a mãe tinha caído, acho que do problema de pressão que ela tem, ou do susto, tudo, ela desmaiou. E esse disparo atingiu o Fernando. Então, no momento que ele viu sangue, ele pensou que o sangue era da mãe. Então, foi quando ele conduziu ao seu quarto, que era bem de frente também, pegou a arma também e disparou... sem qualquer cuidado, disparou de forma aleatória. E também o Ivandelso disparou de dentro do quarto também. Aí esse disparo que ocasionou essa... Os dois foram atingidos, Os dois foram atingidos. Só que, infelizmente, um deles foi a óbito. E o disparo do Ivandelso foi aonde, hein? Foi a perícia teve o local e não saiu o laudo da perícia, para a gente saber realmente onde foram os disparos. O Fernando, como ele está no hospital, a gente... Teve o prontuário dele, que o disparo foi próximo ao pulmão. A gente aqui não há de se falar em culpados. E sim, os dois são vítimas dessa tragédia. E a família principalmente. Apesar disso, Aslan e Bruno também, o Fernando, né? Recentemente, há 2 ou 3 dias, acho que há 2 dias, né? A juíza, deixa eu ver o nome dela aqui, a juíza Clarissa Mascarenhas, ela negou um pedido de prisão preventiva, não é isso? Então, ele vai responder, porque ele vai responder um processo, né, criminal, mas vai poder responder em liberdade, é isso? Pode confirmar para a gente? Exatamente. A prisão preventiva, ela só deve ser decretada em última hipótese. Devido à pessoa do Fernando, uma pessoa que não tem um histórico de violência, então, como o Código Penal diz que a regra é a liberdade, a juíza, de forma acertadamente, decidiu pela liberdade do mesmo, principalmente por não estar preenchido nenhum requisito da prisão preventiva que está elencado no artigo 312 do Código do Processo Penal, que seria a ordem pública, econômica e alguma coisa que ele pudesse vir a ameaçar alguma testemunha ou se evadir local. Então, não estando nenhum requisito desses presente, ela, de forma acertada, realmente concedeu a liberdade para ele, né, para que ele possa, durante esse processo, que já vai ser uma barra, o fato em si, do ocorrido, mas que ele possa comprovar o fato, as circunstâncias do que se deu, né? Porque temos as vítimas aí,
mas precisa ser esclarecido esses fatos. Gostaria só de pedir à população que aguardassem os laudos. O Instituto Criminalístico esteve no local, apurou todos os fatos. Foram balas que a gente teve no local e conseguiu perceber que tinha tiro no chão, tinha tiro na parede. Então, assim, ficou nítido para nós que temos algum tempo já na área criminal que esses tiros eles não tinham um objetivo, não tinham endereçamento. Não foram direcionados ali. Não levou a crer que não. Até porque grande parte dos tiros ficaram em uma porta, né? E essa porta, obviamente, tirava a visão. Então, de um lado estava atirando, sem saber onde estava, com quem estava atirando, e do outro lado, outra parte também. Então, realmente é uma fatalidade. São coisas que, infelizmente, acontecem e não é coisa que foi programada, premeditada. Não existia entre os irmãos uma rivalidade, uma intriga. Não havia uma expectativa para um desfecho como esse? Jamais. A família hoje, com todas as pessoas que a gente conversa, ninguém consegue entender como esse fato aconteceu. Os primos, irmãos que têm o convívio desde a infância, assim, tentam a todo momento entender como esse fato se deu e não conseguem arrumar, não conseguem achar assim, uma motivação específica, né? Infelizmente, assim, sendo bem falando popular, é coisa do inimigo, né? É coisa do cão, do diabo, porque não é uma coisa que ninguém sabe explicar. Às vezes uma palavra mal colocada num momento como esse de discussão pode desencadear justamente uma tragédia como essa, não é isso, Aslan? É isso que o doutor Bruno chegou a falar. Pode ter sido um respingo de alguma coisa que um falou com o outro, e essa animosidade que gerou para isso. Mas em nenhum momento, nem o Fernando, e pelo que relatou a família, todo mundo, nem o Vandelso tinham essa intenção de um machucar o outro. Então foi realmente uma tragédia.